Bom dia, jovens. Todo mundo bem? Espero que sim. E que Deus e a Jurema Santa e Sagrada siga nos abençoando imensamente, com muita alegria, muita saúde, muita paz e tudo de bom. Vou conversar mais um pouquinho aqui sobre um outro aspecto bem antigo de nossa tradição. Um aspecto não originariamente indígena, mas que é muito forte em algumas ramas de Jurema. Quero falar sobre Cabala. Em linhas gerais, Cabala é o aspecto místico, esotérico, oculto do judaísmo. A Cabala, Sagrada Cabala, ou Cabalá, como se encontra hoje, possui diversificações, vertentes. A Cabala mística, a Cabala cristã, a Cabala mágica, a Cabala filosófica, por exemplo. E qualquer observador atento, desde que conheça o essencial de Cabala, vai perceber que no catimbó Jurema contemporâneo encontram-se várias expressões de matriz cabalística. Mas como é que esses elementos de origem judaica mergulharam no catimbó Jurema? Ou melhor, como esses traços de tradição judaica foram assimilados e relidos pelos caboclos e índios juremeiros nordestinos. Para compreender minimamente bem esse processo, precisamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o período do Brasil colônia, época em que o território brasileiro estava sendo disputado pelos portugueses e os holandeses. Havia um conflito entre Portugal e Holanda, que estavam ali desde o final do século XVI tentando assenhorar-se do território brasileiro. E foi nesse período que elementos de origem judaica, indivíduos de origem judaica começaram a chegar no Nordeste. Entretanto, foi no século XIX que grupos de judeus sefarditas migraram para cá, de modo especial para o território da capitania do Rio Grande do Norte, atual estado do Rio Grande do Norte. E aqueles judeus sefarditas eram cabalistas, muitos deles eram cabalistas, e se envolveram com os índios e caboclos juremeiros. À margem da sociedade colonial, o juremeiro de matriz indígena e cabocla se escondia para cultuar a Jurema, para cultuar os encantados, para praticar catimbó, para praticar pagelança. E à margem da sociedade colonial, os judeus cabalistas também se reuniam para vivenciar, para praticar sua cabala. Foi justamente nesse momento que a convivência entre índios e sefarditas, caboclos, juremeiros e sefarditas, fez com que aqueles judeus aprendessem a beber jurema e a interagir com os encantados. Assim como os caboclos juremeiros passaram a assimilar a magia sefardita, atualmente chamada por alguns pesquisadores de criptocabala. Criptocabala, a expressão cabalística de origem judaica que resistiu nos sertões do território do Rio Grande do Norte, aliando-se, fundindo-se, mesmo que parcialmente, ao catimbó Jurema dos índios e caboclos juremeiros e ao catolicismo popular. Salomão se faz presente na Jurema. Inclusive existe um reino ou cidade no universo juremeiro chamado Cova de Salomão. Salomão é um grande rei da Jurema. Veja só a que nível os caboclos juremeiros e os índios juremeiros abraçaram a tradição cabalística. Rei Heron é outro rei de Jurema que também é cabalista. Quem conhece sabe, é coisa do passado remoto, quase ninguém cita. Sem falar nas dezenas de outras manifestações de origem mágico-cabalística que estão presentes no catimbó e só os cabalistas que estudam percebem. Eis aí um aspecto da resistência cultural, espiritual, cabocla juremeira. Obviamente, essa é uma questão antropológica evidente. Quando um não índio passa a conviver em uma comunidade indígena
e assimila elementos importantes do modo de ser índio, ele se torna um caboclo, seus descendentes são caboclos. E aí temos na Jurema Cabocla dos senhores mestres, porque os mestres são caboclos, tá? Já que muitos mestres não eram indígenas, eram de origem africana, eram de origem europeia, e aqui passaram a conviver nas aldeias e comunidades indígenas e aprenderam a Jurema, foram aceitos pela Jurema. Tá? Nós temos aí a Sagrada Cabala. A Sagrada Cabala vibrando como um dos grandes ramos, galhos de nossa ancestralidade catimbó juremeira. E aí se voltarmos ainda mais no tempo, vamos ver que a Cabala que nós afirmamos, que eu afirmei ainda há pouco, ser de origem hebraica, tem origem ainda muito mais antiga, porque os hebreus são os descendentes dos acádios, que lá por volta do 3º milênio, 2º milênio antes de Cristo, estavam estabelecendo hegemonia no território mesopotâmico. Os acádios aprenderam, assimilaram parte do conhecimento sumério, que são os caras que, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, estavam se tornando senhores do território mesopotâmico. Tá? Então, quem estuda Cabala e quem investiga ciências ocultas, a história das ciências ocultas, vai perceber que a Cabala, que nós afirmamos ser de origem hebraica, em realidade, encontra sua raizama lá nos antigos sumérios, nos povos acádios e nos povos babilônicos. Tá? Os acádios são os ancestrais dos sumérios, certo? Então, por que eu estou falando isso? É de meu interesse, e acredito que seja do interesse de muitos irmãos e irmãs que cultuam a Jurema, voltar no tempo para que a gente consiga identificar aquilo que nossos ancestrais, índios e caboclos juremeiros, consideraram correto e estabeleceram como colunas dentro de nossa tradição, para que a gente não se distancie dessas colunas, para que nós possamos realizar o grande resgate do que for possível ser resgatado e preservar isso que é possível ser resgatado, tá? E que nós não misturemos Jurema com coisas que não são de Jurema e corremos esse risco, né, a fazer outras coisas como se fossem Jurema, mas que em realidade não são. Tá? Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem imensamente e eu espero estar contribuindo minimamente com esse resgate. Até breve.